Muito bem. Agora que a gente já sabe como conversar com o ChatGPT, vamos entender um pouco melhor como é que ele faz para gerar as respostas dele. Tudo começa com uma provocação nossa, com uma prompt, e termina numa resposta. A nossa prompt dispara um processo de reconhecimento que começa com um pré-processamento. Ele divide o texto da nossa prompt em pequenos pedaços, chamados tokens, e podem ser palavras, podem ser pedaços de palavras, podem ser caracteres. Por exemplo, caracteres de pontuação. Essas tokens são convertidas em números para serem melhor processadas pelo modelo. Essa é a fase chamada de codificação. As tokens transformadas em números são analisadas pelo GPT, pelo modelo, que identifica padrões, relações entre elas e probabilidades. Para fazer isso, ele considera um número grande de tokens, cerca de 4.000 tokens, as mais recentes na nossa conversa. Isso dá alguma coisa em torno de 3.000 palavras, para a gente ter uma ideia. Então, as últimas 3.000 palavras da nossa conversa são consideradas como elementos formadores da resposta que vem em seguida. Baseado na análise que ele fez dessas últimas tokens, ele formula uma resposta, ainda no formato de tokens. Essa resposta é agora convertida de volta para um texto claro e legível. Então tem um processo de transformação reversa. Voltou a ser um texto, esse texto é ajustado para o tom e o estilo que a gente deseja, e finalmente é exposto para o usuário. Está aí a resposta que o usuário queria. Esse processo é repetido a cada interação nossa com o ChatGPT. E governa o comportamento da história. Nós vamos ver que esse processo é o constante, Ele se repete ao longo de toda a conversa. Em função desse processo, nós vamos ver coisas que o ChatGPT não consegue resolver bem ainda, porque ele trabalha apenas, como você viu lá atrás, com padrões, com relações e com probabilidades. Isso aí estamos falando de setembro de 2023. Então, hoje ele ainda não consegue resolver certas questões. Vamos ver o quê? Por exemplo, alguns cálculos, mesmo que pareçam razoavelmente simples. Aqui eu peguei um exemplo. Quanto é que é 5.3 elevado a 7.8? Botei na calculadora do Google e está aqui a resposta. Vamos ver o que o ChatGPT fala para nós. Ele dá uma resposta que não tem nada a ver com o valor produzido pela calculadora. E quando eu provoco, pergunto de novo a mesma coisa, ele admite que errou, porque nós estamos fazendo a pergunta de novo, peço desculpa pelo erro anterior, o cálculo correto é e outro número que não tem nada a ver com a resposta. Portanto, tomem cuidado quando vocês forem trabalhar com alguma coisa que necessite cálculo, porque você não vai conseguir saber se o cálculo que ele está fazendo está correto ou não. A gente não sabe a partir de que momento ele não consegue mais processar. Então, quando uma questão nossa envolver cálculos simples, que a gente consiga matar de cabeça, você olha e fala, isso aqui ele acertou. Mas quando a resposta envolve um trabalho um pouco mais longo, um pouco mais elaborado, você não vai ter certeza se a resposta que você está recebendo é correta ou não. Outra coisa que ele não faz bem é a análise lógica. E aqui peguei um exemplinho simplesinho. 6 crianças estão sentadas lado a lado num banco. F e C estão no meio. Então, está ali representado para a gente pensar no assunto. F e C, numa ordem arbitrária, sentada nas duas posições do meio do banco. A e E estão nas pontas, também não sabemos aonde. Então, A e E do lado de cá, E e A do lado de lá. D está à esquerda de A. Se D está à esquerda de A, se A estivesse lá no comecinho do banco, não tem espaço para o D. Portanto, o D tem que estar nesta posição e o A, consequentemente, está na extrema direita do banco e o E, então, está na extremidade esquerda do banco. E aí a pergunta básica, quem é que está à direita de E? No nosso raciocínio, só pode estar B, é a única
criança que falta nesse conjunto. Vamos fazer a pergunta para o ChatGPT e ver o que ele responde. Ele começa bem. Vamos analisar as informações dadas. FC estão no meio, A e E estão nas pontas, D está à esquerda de A. Está aí tudo em ordem. Mas ele logo se atrapalha. Colocando essas informações juntas, a ordem das crianças do banco é a seguinte: E, espaço, 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 A, D, F, C. Aqui, espaço representa um espaço vazio, onde outras crianças estão sentadas. Agora, a única criança que está à direita de E é a criança F. Portanto, a resposta, quem está à direita de E é F. Esse baralho inteiro. Você veja que o banco dele não tem 6 lugares, o banco dele tem 9 lugares, e que as crianças estão colocadas no banco numa ordem bagunçada. Veja que o E e o A ele até acertou, com os 4 espaços no meio, mas o F e C, que deveriam estar lá no meio do banco, não estão. E, consequentemente, aí ele se perdeu. Outro exemplo. Num tabuleiro 8x8, as colunas são rotuladas AH, da esquerda para a direita, e as linhas são rotuladas 1 a 8, de cima para baixo. Para me referir a uma casa, eu vou usar a notação NX, onde N é a letra da coluna e X o número da linha. Então, agora, na casa B4 tem um rato, e na casa E4 tem um pedaço de queijo. O rato só pode se mover de casa em casa, andando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, e nunca na diagonal. As casas C3, C4, C5, C6, D6, D6 e F6 estão bloqueadas, e o rato não pode passar por elas. E aí a pergunta básica: qual o caminho mais curto que o rato pode fazer para chegar até o queijo? A gente tem a facilidade do visual, e está claro para nós qual é o caminho que o rato tem que percorrer para chegar até o queijo. Vamos ver o que ele faz. Vou descrever o caminho mais curto que o rato pode fazer, etc. Inicialmente, o rato está na casa B4, o queijo está na casa E4. O caminho mais curto seria mover para a direção direita da casa B4 para a casa C4. Mas a casa C4 está bloqueada. Ele já se complica de saída. E veja que logo depois ele vai explicar que, dado que as casas C3, C4, C5 estão bloqueadas, o caminho acima contorna essas casas. Mas ele entrou na casa C4 aqui e não percebeu isso aqui embaixo. Por quê? Ele está construindo coisas não seguindo um raciocínio lógico, ele está construindo, colocando palavras próximas de palavras de acordo com a formação da conversa. Tá certo? Às vezes isso faz sentido, às vezes não faz sentido. Nós vamos ver que quando as questões são muito precisas, quando as questões exigem uma resposta coerente, ele acaba se atropelando. Ainda. Questões que envolvam fatos, datas ou pessoas, elas podem gerar o que o pessoal convencionou chamar de alucinações. Uma alucinação é uma frase dita por ele que parece lógica, parece bem construída, mas é inventada. Se você for checar, ela não bate com a realidade. E tem trocentos exemplos a esse respeito. Eu peguei um aqui. Dê 3 referências a artigos que discutam a eficiência de algoritmos de ordenação, incluindo as URLs onde os respectivos PDFs possam ser encontrados. Então, eu quero discutir a eficiência. Veja que ali eu deixei escapar, faltou um D, algoritmos de ordenação, mas ele não vai se atrapalhar com isso. Mas eu quero que ele me dê as URLs onde a gente pode buscar os PDFs dos artigos que ele está citando. Vamos ver o que ele responde. Ele começa se desculpando, dizendo que ele não consegue acessar a internet para buscar artigos específicos ou os PDFs. Mas ele pode fornecer títulos, etc., de coisas conhecidas. E coloca logo de saída The Art of Computer Programming, que é um livro famoso sobre sorting and searching, portanto, ele trata algoritmos de ordenação, mas é um livro, não é um artigo. Mas tudo bem, vamos deixar passar esse. Ele vai dar mais 2. Nós pedimos 3 referências, ele vem com mais 2. O título de um artigo com autores, o título de outro artigo com autores. Se você pegar e der uma busca no Google com esse título, você vai ver que o artigo não existe ou os autores não são esses, a mesma coisa vale para o outro. Então, nesse caso, você tem 2 alucinações, certo? Que ele cria tentando continuar a conversa. E veja que depois de dar o título, ele comenta o que o artigo fala e comenta o que o outro artigo fala, e é tudo viagem. Então, ele não viu esses artigos não existem, e ele soltou o verbo. Tá bom? Então,
esse é outro cuidado que a gente tem que ter. Uma outra coisa que pode acontecer. Ele nem sempre erra e nem sempre acerta. Botei outra questãozinha básica. Maria e João foram passear, ambos viram um cachorro e uma árvore. O João também mostrou um gato para Maria. Ela foi acariciar o gato. Quem viu o gato primeiro? Explique o seu raciocínio passo a passo. Então, João mostrou um gato para Maria e estou perguntando quem viu o gato primeiro. E a resposta dele: Maria viu o gato primeiro. Vamos explicar o raciocínio passo a passo. Então, o texto diz que ambos viram o cachorro e a árvore, em seguida menciona que João mostrou o gato para Maria, mas não afirma que ela viu o gato naquele momento. Então, o texto diz que a Maria foi acariciar o gato, o que significa que ela teve uma interação física com o gato. Como a ação de acariciar o gato requer que Maria o veja primeiro para interagir com ele, concluímos que Maria viu o gato primeiro do que João. Então, você veja, uma salada de palavras e um raciocínio lógico comprometido nesse discurso. Isso aí foi no dia 6 de agosto. No dia 11 de agosto, eu propus a mesma questão, exatamente igual. E a resposta dele foi curta e grossa. João viu o gato primeiro e o mostrou para Maria. Portanto, João foi quem viu o gato antes de Maria acariciá-lo. Acabou. Então, se vocês olharem, e eu não chamei a atenção, mas se você voltar o vídeo um tostãozinho, você vai ver que nesta linha aqui de baixo, a última linha, né, ele fala a versão do ChatGPT que está rodando. E aqui ele vai dizer para nós que o ChatGPT na versão de 3 de agosto. Se você voltar na anterior, já estava na versão de 3 de agosto. Portanto, foi o mesmo ChatGPT, né, quer dizer, a mesma versão do ChatGPT que respondeu as duas questões. Num dia ele erra, no outro dia ele acerta. Por quê? O comportamento dele não é determinista. Ele tem um conjunto imenso, enorme, fantástico de possíveis alinhamentos de palavras para compor uma frase para nos dar como resposta. Um dia ele compôs uma que conclui que a Maria viu primeiro, e outro dia ele compõe uma frase que conclui que o João viu primeiro. Como não tem nenhuma lógica amarrando essas coisas, são simplesmente probabilidades, as palavras se encaixaram bem no primeiro caso e deu um raciocínio errado. E se encaixaram bem no segundo e deu um raciocínio correto. Então, esses são alguns alertas que eu queria deixar com vocês. Nós já vimos que o ChatGPT faz muita coisa boa, mas que é preciso cuidado com as respostas dele. Porque ele pode errar, ele pode alucinar, ou para uma mesma prompt, ele pode um dia responder uma coisa, outro dia responder outra. Se responder certo numa conversa e errado em outra. Então, o desempenho dele vai ser sempre melhor em coisas que não sejam assim tangíveis, não sejam tão precisas, tão exatas. Esse é um cuidado que a gente vai ter que ter, né, nesse estágio que a coisa está. Né? Vamos lembrar que a tecnologia está evoluindo muito rapidamente, que coisas que ele não fazia na versão anterior, nessa versão ele já tira de letra, e que na próxima, provavelmente, muitas dessas coisas que nós estamos comentando agora vão estar superadas, tá bom? Vejo você no próximo módulo, onde a gente vai falar de programação Python.